vão ser... Acho que eles tendem a disparar. Tendem a disparar. Tendem a disparar. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. É minha impressão, é minha intuição. É essa. Eu vejo um desnível bem grande no jogo. Nesse momento, torcedores do Flamengo já rumam à Aparecida do Norte para desviar a nhaca que ele deu. Por quê? Porque para quem o Sormani fala, dá o contrário. Pode... Quando eu falo as coisas que vou dar, ninguém lembra. Vou começar a marcar as coisas que eu falo que eu certo. Começa. Vou começar a marcar. Mas não traz um papel muito grande, não. Eu vou começar a marcar aqui. Entendeu? Porque isso eu acho que é um negócio que não... Chora, vai chorar. Pô, isso não... Começou com a quarta força. E o jogo lá? Atlético de Madrid. Pode contar ou não? Conta, velho. Falou no ar, velho? Não, deixa. Isso aí não é mais o boca de cemitério, não, mas isso aí é um jazigo completo, velho. Pera um pouquinho. Não existe um desnível grande entre esses dois times? Qual? Flamengo e Santos? Acho que existe. A tabela mostra que não. Sim, ok. A tabela mostra que não. Só que você tem que levar em consideração que o Santos tem o mesmo treinador desde o começo do campeonato. O Flamengo mudou o seu treinador. Qual é o desempenho do Flamengo depois que o Jorge Jesus assumiu? É 1,5 milhão. Então, se ele tivesse assumido o Flamengo no começo do campeonato com esse desempenho, a diferença não seria de 2 pontos. Seria maior. Sim, mas por enquanto... Sim, ok. Mas o que eu quero dizer, a gente tem que analisar os fatos. Os fatos. Há um desnível muito grande entre os dois times, gente. E um outro fator que pesou a favor do Flamengo, Sormani, foi o fato do Flamengo não ter começado o Campeonato Brasileiro com um setor defensivo tão forte. Agora com a chegada do Rafinha, reforçou. Do Mari, do Felipe Luiz... Isso. Acertou no começo era Diego Alves, que vivia uma péssima fase. Ele está mais seguro agora. Diego Alves, Rodinei ou Pará, Léo Duarte... Rodrigo Caio e Trauco ou René. Mudou completamente. Se você pegar, Pascoalzito... Que jogo foi esse? Eu tô tentando lembrar, gente. É o Flamengo, viu? Não, é do Maracanã. Isso foi nos pênaltis contra o Emelec. Não, isso é no Emelec. Esse é o Emelec. Se você... Lembrando... O Atlético perdeu, né? Perdeu. O Atlético foi eliminado. Eles estão comemorando, então ganhou. Lembrando... Olha... Eu não, Libertadores, Emelec. Precisa botar a cabeça para refrescar um pouco aí pra a memória. Mas vocês lembram... Nesse século para cá, ou mais recente, sei lá, últimos 10 anos talvez, vocês lembram de alguém que teve individualmente um time tão forte no futebol brasileiro? Nesse século? Individualmente, falando, você pegar nome a nome, você montar uma escalação. Por exemplo, a gente lembra daquele Palmeiras da Parmalat? Deus do céu. Foi no anterior a isso. Então, mas estou querendo citar como exemplo. Você pega aquele time, pô, pelo amor de Deus. Mesmo o Corinthians, que é a grande sensação desse século... Não era um time individualmente. Exatamente. Não. Pô, a estrela do Corinthians foi sempre... O central do Corinthians era o Chicão. Sim, a estrela do Corinthians, por exemplo, nesses anos todos... O Fluminense de 2010, 2012 da Unimed, que tinha Conca, Deco, Fred, Thiago Neves. Mas se você pegar do 1 ao 11, alguém lembra de um time tão forte igual ao do Flamengo? Não. Acho que não. Não tem. O Flamengo, por exemplo, de 2009, campeão brasileiro, nem se compara com esse Flamengo. O Flamengo campeão de 2009... o último título brasileiro que o Flamengo teve. O Wagner Love, o Adriano, tinha o Petkovic. Ganhou, mas assim, o Palmeiras perdeu aquele campeonato mais do que o Palmeiras. Não, o Palmeiras não dá pra comparar, gente. Mais do que o... Ontem o Moser esteve conosco aqui. Um abração pro Moser, monstro. No debate final, foi uma sensação. Ele é demais. Super bem, graças a Deus. E eu perguntei pra ele assim, eu falei, Moser, esse time não ganhou nada ainda. Nada ainda. Vai ganhar uma Libertadores, vai ganhar um Brasileiro, etc e tal. Mas esse time pode ser o sucessor do time que você jogou? Ele falou, pode. Pode. Porque é um time muito forte. Você não tem... Hoje, com as contratações aí do Pablo Mari, do Gerson, dos dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz, você não encontra dentro do time do Flamengo uma posição que você fala assim, aqui é débil. Não tem, gente. Não tem. A gente passou os últimos 2 anos falando de zaga e lateral. O cara mais contestado talvez seja o Ilharão, que tá jogando bem. Voltou a jogar bem. Você devia ter ouvido o que ele falou do Ilharão. Pô, o Moser. Pô, é exatamente o que eu acho. É um jogador que desarma, que arma e que chega. Assim como o Gerson.
Sim. O Cuejar era um cara de desarmar, às vezes ele conseguia fazer uma marcaçãozinha, mas não chegava nunca. Desculpa, nessa eu vou falar também. Isso eu tô falando faz tempo. Eu sempre falei, gente, o Ilharão é importantíssimo pro time. Sim. A torcida do Flamengo tinha, não sei se tem ainda, mas tinha um bode dele. Tinha um bode que Flavinho, você lembra de individualmente, nesse século aqui, um time que alguém no futebol brasileiro que de 1 a 11 tinha um time tão forte que... Gente, pega a defesa do Flamengo. É Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Pô, o time do Flamengo é mais forte do que muitas seleções, gente. Desses aí, só Perguntei pro Moser, ganharia o campeonato português? Porque ele jogou lá, ele morou lá. Ele tem até sotaque. Acho que sim. Aí eu perguntei pra ele, foi em cima da declaração de Jorge Jesus. E a Premier League? Eu falei assim, os 2 zagueiros do Flamengo ainda não foram testados. Aí eu refleti sobre isso e ele tem razão. O Pablo Mari até agora não foi testado. Ele se mostra um jogador. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Naquele jogo contra o Inter no Beira-Rio, o cara foi testado, gente. Foi um massacre lá que ele e o Rodrigo Caio... Como um massacre? O Flamengo massacrou. Não, o massacre que eu digo é o seguinte, no segundo tempo os caras foram pra cima direto. Rodrigo Caio e o Pablo Mari jogaram muito, gente. Vamos dizer que contra o Emelec, o jogo do Maracanã, ele deu aula de futebol. Foi um jogo. Foi a estreia, não foi? Veja, foi um jogo. 2. Ele lembrou do Emelec no Maracanã e mas, gente, o Emelec não testa ninguém, pô. Eu tô falando de ser testado. Jogar na Arena contra o Corinthians, na Arena Allianz, lá contra o Palmeiras, contra o Grêmio fora, o Internacional Atlético jogou. Paranaense, o Atlético em Curitiba. Isso é ser testado. O Santos na Vila. Isso é ser testado. Isso é ser testado. Emelec, com todo respeito. Não testa ninguém. Uma quase levou, hein? Quase. Sim, mas por quê? Sim, porque naquele se jogo, defendeu, não Gabriel não jogou. Não, e o Emelec se defendeu, não atacou. Exatamente. Então, o Gabriel jogou, ele bateu o pênalti. Gabriel Barbosa. Não, no jogo lá. Você está falando daqui ou de lá? Não, digo o Emelec como um todo. Como um todo, sim. Então, mas de qualquer maneira, não tem reparos a fazer nesse momento. Não tem reparos. A única peça que eu faço reparo nesse time do Flamengo é o goleiro. Eu acho o César melhor. Mas aí o treinador acha que não é, então paciência. Mas na zaga do Flamengo, o goleiro já jogou na seleção brasileira, o Rafinha, o lateral esquerdo, o Felipe Luiz jogou na lateral esquerda. O Pablo Mari não pode, hein, que é espanhol. Você vai falar, eu te ajudei. Calma. O Rodrigo Caio já jogou na seleção olímpica, a seleção principal já foi convocado. O Pablo Mari nunca foi convocado para a seleção espanhola. Agora, no meio-campo, o Ilharão já teve convocação para a seleção brasileira e o Tite seguidamente ia vê-lo jogar no Maracanã. O Gerson não, só categoria de base. Na frente, o Everton Ribeiro já teve na seleção. O Gabriel já teve na seleção. O Arrascaeta da seleção uruguaia. E o Bruno Henrique acabou de ser convocado. Aqui tem uma pergunta. Dá uma olhada. Aí você pega... Desculpa, aí você pega o time do Santos. Everson, 3 zagueiros. Veríssimo, o Aguilar e o Bruno Henrique. Nenhum deles jogou na seleção. O Aguilar também não é convocado? O Aguilar... Foi cortado. É o Gustavo Henrique. É o Gustavo Henrique. O que eu falei? Bruno Henrique. É Gustavo Henrique. Aí você tem 2 laterais. Jorge sim? O Jorge sim, o Vitor Ferraz não. Aí você tem o meio campo. O Tuca não vai jogar. Vai jogar o Alisson. Nunca foi. O Sanches já disputou a Copa do Mundo. Ok. Aí na frente você tem Marinho. Não. Sacha. Não. Soteldo da seleção da Venezuela. Gente, tem um desnível muito grande. Agora, é claro que o futebol não se joga no papel. Claro. Porque se fosse assim, não precisava ter jogo. Escuta, vem cá, vamos analisar no papel. Quem é melhor? Melhor é o Flamengo. Então, quanto que nós vamos computar? 3-0, 3-0. Então vai, vamos para outro jogo. Não é assim. Olha, você precisa ver se dentro do campo, bem, se os times vão corresponder a essa expectativa. A gente teve, por exemplo, em 79, quando o Flamengo veio aqui no Maracanã para jogar contra o Palmeiras, quando o Palmeiras veio aqui para jogar contra o Flamengo tinha... o que se falava era mais ou menos igual. O Palmeiras o desnível do Palmeiras não era tão grande. Mas o centroavante do Palmeiras era o César. E o volante era o Mococa. Era e o Pires, esquerda era o Baroninho. Jorge Mendonça. E o Baroninho era o ponto Pires, esquerda. Mococa e Jorge Mendonça. Aí tinha Jorginho, César e Baroninho. O desnível era grande. Todo mundo falava que o Flamengo iria golear o Palmeiras. O Palmeiras tinha o Tele Santana e o Flamengo era treinado pelo Cláudio Coutinho. Acabou 4-1 pro Palmeiras. Olha. Foi um show de bola. O Flamengo não viu a cor da bola. Quer dizer, pode acontecer? Pode! Olha, os tweets aqui. O Sormani bipolar. Qual é a novidade? Não, é o tweet.
É o tweet. E a foto. Mas por quê? E a foto é você, lembra quando você fez o programa com gorrinho e óculos escuros? Ah, a época mais raiz tua. Ah, bipolar é o avatar. Não, o tweet aqui, ó. Sormani bipolar. Aí ele fala aqui. Esse dia que foi a gente humorista que levou. O Alfinete. Alfinete, um abração pro Alfinete. Só o Gabigol jogaria nesse time do São Paulo de 2005 e olha lá, discordo, amigo. 2005? O São Paulo campeão do mundo, discordo. Discordo radicalmente. O Arrascaeta jogava nesse meio campo. Rodrigo, olha aqui, ó. Rodrigão Martins de Maricá. Pascoal, depois do time campeão do Flamengo, Mundial de 81, esse é o maior time da história do Flamengo. Você concorda? Foi a pergunta que eu fiz pro Mozo. Eu concordo. Esse time pode ser ainda superior àquele. Não. Campeão do mundo. Não, agora vai dormir. Aquele time. Vai andar. Não, Pascoal. O time que tinha o Zico. Não pode. Já não pode. Pra conseguir não pode. aquilo, em termos de resultados, termos de conquista, precisa ganhar uma Em termos de conquista é uma coisa. Você não deixou acabar de falar. Porque eu quis te poupar. Como é que fala que ele antecipa as Flamengo teve coisas. time bom também um pouquinho mais pra frente, né? Em 93 foi campeão brasileiro e tinha Zico. 92. 92. 92, desculpa, contra o Zico, o... mas tinha o Júnior, já tinha o Zinho, né? Já tinha o Zinho, o Júnior não jogou de lateral, né? O Júnior jogou no meio. Jogou no meio. O 92 que foi campeão em cima do Santos? Ah, não, mas pode falar? 83. O time de 87, campeão brasileiro. Gente, daquele time, só um jogador não foi pra seleção. O time de 87 do Flamengo, só um não foi. 87? Que era o... todos foram. O campeão brasileiro. 87. Qual time que era? De 87. Qual a escalação dele? Gente do céu, aquele time tinha Jorginho, aquele time tinha Leonardo. Zé Carlos era o goleiro, né? Zinho. Zé Carlos foi goleiro da Eu vou pegar aqui a escalação aqui. Eu vou pegar a escalação. E os xingamentos agora da torcida do esporte. O time campeão da Copa União, é isso que você tá falando. Do modo o campeão da Copa União. Tinha o Bebeto de atacante. E olha, eu vou te falar, independente de qualquer coisa, o Marcos Braz pode entrar pra história do Flamengo. Ele montou o time de 2009 e montou esse time de 2019. Ele é muito competente. Extremamente olha competente. Olha aqui, ó. Zé Carlos, Jorginho, o Leandro de zagueiro, Edinho e Leonardo. Olha a defesa do Flamengo. Como é que você consegue lembrar tudo isso? Andrade, Flamengo, né, cara? o Ailton foi o único que não foi pra seleção. Zinho, nosso querido Zinho, o Tetra. Arthur Antunes Coimbra, Pascoal. E o ataque era Renato Gaúcho e Bebeto. É um bom time também. Faltando um jogador aí. Não? Tá. 4-4-3. Não? 4-3-3. Não. Olha aqui. Você é Renato Gaúcho e Bebeto, tá faltando um cara. Quem era o... Meio campo ele falou. Andrade, Ailton e Zinho. Zinho e Zico. E Zico, tá certo. E aí Renato e Bebeto, gente. Pelo amor de Deus. Então, esse time se equivale. Rivaliza com esse aqui. Só o Ailton não foi pra seleção, os outros 10 foram. Mas você tá falando dos anos 2000? Não, dos anos 2000 esse é o melhor time do que tem. Não, estamos tentando dizer se esse é o melhor time do Flamengo. Peraí, o rapaz no Twitter falou, pós o Flamengo campeão mundial de 81. Tem o de 87. É o maior time da história do Flamengo, é esse aqui. Tá. Mas ele esqueceu o Rodrigo Martins, esqueceu de 87. Tem o de 87. Dá 87 é um grande time do Flamengo. Grande time do Flamengo. Grande. Então, mas se esse time do Flamengo vence a Libertadores e, consequentemente, o Mundial... Aí ele se impõe esse time de 87.